estão tristes, talvez estão doentes. Então, toda vez que a gente vê que o povo não está na casa, parece que alguma coisa aconteceu e às vezes dá angústia. Mas é normal, amém? Quero dizer algo para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, não tem outro lugar que eu queria estar. Ah, mas tu é o pastor da igreja. Eu sou, mas não precisaria ser. Eu poderia ser só um empresário. Ah, vamos orar pelas crianças, né? Hoje vai ter quem cuida das crianças, amém, glória a Deus. As crianças, então? Deus está dando ministério de crianças, aleluia. Deus vai levantar várias mulheres aí. A Mari, a Maria. Glória a Deus. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essas crianças abençoadas, nós abençoamos, Senhor, eles, consagramos a Ti, pedimos que Tu fale ao coração deles, nesse momento de comunhão que eles vão ter na salinha, Senhor. Nos dê estratégias e graça para poder cada dia mais edificar o Teu reino no coração dos pequeninos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Esse momento distraiu um pouquinho, mas faz parte. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui. Ah, mas tu poderia estar em outro lugar, eu poderia, mas nada me satisfaz. Tudo é muito bom ser empresário, é muito bom ser bem-sucedido, é muito bom fazer atividades que dão certo, é muito bom cuidar da família, todo lugar é muito bom, mas, sabe, existe algo no meu coração e eu não sei porquê, foi Deus quem plantou, que o melhor lugar é quando a gente está junto com os irmãos, de alguma forma, fazendo a obra, adorando a Deus, porque aqui, irmãos, é a confirmação de todo o trabalho que a gente está fazendo por trás. Então, se nós estamos juntos aqui hoje, significa que nós vencemos. Talvez um dia o Jonathan me magoou e eu venci isso, talvez um dia eu magoei a Vitória e ela venceu isso, e a gente está aqui junto, aprendendo, ouvindo do Senhor, amém? E o Senhor vai levantando os mestres, os profetas, e vai direcionando a igreja. E tudo isso é uma bênção. Então, sabe, eu realmente gosto de estar aqui. Eu falo isso para o Daniel, e o Daniel fala isso para mim. Eu falo assim, cara, se a gente fizer um culto e vir você e mais alguém, ou só você, está feito. Porque tem alguém nos dando ouvido. Então, sabe, mas é cansativo muitas vezes. Para mim é um descanso, porque eu encontrei esse lugar no Senhor. A palavra de Deus diz que a gente consegue encontrar um lugar no Senhor que é um descanso. Então, o lugar de repousar minha alma, de descansar minha alma. Sabe, hoje a Suelen compartilhou algo comigo, que não sei se é um psicólogo que falou, que disse assim, a criança, né, está falando de bebê, ou criança que nem o Emanuel, o Caleb, ela não deve conquistar o amor do pai, é isso, né? Ela deve descansar no amor dos pais. Porque a criança, ela não tem que fazer alguma coisa para merecer o nosso amor, ela tem que descansar no nosso amor, independente do que ela faça, a gente vai amar ela. Então a gente não tem que negociar amor com ela. Se tu me obedecer, eu te amo. Não. Ela descansa no nosso amor. Então com Deus é assim, a gente está aqui, a gente descansa no amor dele, sabe? A gente está, é um momento de conexão direta com o céu. Amém? É muito bom, é muito bom. Eu amo preparar cada momento do culto, lidar com cada questão do culto, é muito bom. Eu amo ouvir vocês, eu amo quando a casa está cheia. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. No Salmo, diz assim: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali procede bênçãos de vida. Então as pessoas são curadas no momento da comunhão. Não de estar junto, ajuntamento não gera comunhão e nem vida, mas de estar unidos em coração mesmo, amém? Nós conhecendo e nos conectando uns com os outros, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, gente? Me ajuda aí, meu Deus do céu. Vamos abrir Deuteronômio 28, quem leu? A Vitória estava agitando no grupo lá. Ela estava ficando meio doida com as palavras de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, irmãos, é um texto muito rico. A gente pode ficar nele por toda a vida estudando ele. A gente sempre vai compreender algo novo. Amém? Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Toda bênção e toda maldição, e nós estamos falando isso, e hoje é a terceira aula, ela só é quebrada quando tu tem consciência dela. Amém?
Ou quando você tem consciência, talvez não da maldição que está sobre a tua vida, mas que tu pode ter uma. Se você tiver um coração assim, eu não tenho isso é besteira. Acabou-se. Porque Jesus falou assim, eu vim para aqueles que são doentes. Ou seja, para aqueles, mas todos estavam doentes quando Jesus estava aqui. Mas o que ele quis dizer? Eu vim para aqueles que percebem que são doentes. Amém? Então sempre tem coisas na nossa vida que nós temos que romper. Mas a minha vida está boa, mas poderia estar melhor. Porque existem coisas que nos travam. Amém? Agora o orgulho e o falso, a mediocridade e o orgulho, eles te prendem num lugar onde tu acha que tudo está bom. Mas só tu acha que está bom. Tua esposa, o teu marido, o teu filho não acha que está bom. Só tu acha. Porque tu está cativo. Porque tu está cego. Porque tu vive num lugar terrível, mas a tua mente diz que está bom. Eu tive na África, irmãos, e tem muitas pessoas lá que se eles tiverem um quadrado de terra e um prato de arroz, tá bom. Aí eles fazem nas árvores, penduram umas 5 panelas, faz um quadradinho para fazer fogo e tá bom. Só que eles não se importam com o sofrimento dos filhos, com as doenças, com intimidade de casa, não importa com nada. Para eles tá bom. Só que vivem uma miséria. Por quê? São cegos, eles acham que está bom, mas não está. Amém? Então, a maldição, ela nos cega. E eu estou fazendo um trabalho aqui, buscando, na verdade não eu, tenho pedido para o Espírito Santo fazer isso no coração de cada um de vocês que me ouvem, toda quarta-feira, trazer discernimento sobre o que são as maldições, amém? Então eu expliquei como elas funcionam, que elas existem, que mesmo tu estando dentro da igreja, tu pode estar cativo, eu posso estar cativo. E hoje, eu não vou dizer o porquê que elas acontecem, mas eu vou dizer quem são elas. Amém? Quem são as maldições? Irmãos, você já parou para pensar que uma pessoa que faz bem para todo mundo, ela não merece passar por uma pessoa que ama matar todo mundo? Então, se por exemplo, se o Jonathan idolatrasse o homicídio, e ele é um serial killer, ele tem prazer de matar, e o Eric tem prazer de alimentar aqueles que não têm necessidade e ensiná-los a crescer. Tu acha que seria justo Deus dar para o Jonathan e para o Eric a mesma porção? Não. Deus, ele não pode ser injusto, amém? Então, quando Deus fez as leis espirituais, elas foram feitas da seguinte forma: olha, eu quero te abençoar. Eu quero te dar um jardim do Éden. Eu quero que tu tenha um casamento top, uma vida financeira top, um governo top, que tudo seja top na tua vida. Top, top, top. Só que para Deus poder fazer isso, ele seria injusto se ele não te desse a opção de ser um miserável. Porque quem te faz crescer e desenvolver é Deus, porque Satanás, ele é um oponente muito mais poderoso do que tu. Então, se tu não depender dele, de Deus, e se entregar nas mãos dos inimigos de Satanás, no caso, ele te destrói. Então Deus, ele tem que te dar a oportunidade. Quem que tu quer? Escolhe, não tem problema. Só que se eu tirar a minha mão de sobre a tua vida, tu morre, tu se torna escravo. Então, por exemplo, uma nação é escrava do comunismo por quê? Cara, hoje quando eu estava pagando o imposto da loja, eu falei, nós estamos vivendo o comunismo aqui. O governo ganha imposto mais do que eu ganho o salário, pô. Por que a gente está vivendo isso? Por quê? Porque a nação abandonou a Deus. A igreja abandonou a Deus. Os pastores começaram a pregar sobre dinheiro e tirar a lã das ovelhas. Ah, mas a culpa é da igreja? Claro que é. A Bíblia diz que se o meu povo se arrepender dos pecados e crescer em Deus, ele muda a nação. Mas um dia, num momento, a igreja se perdeu. É nós que mudamos a nação, amém? Mas nós entramos numa maldição nacional. Então todos nós sofremos pelos encargos excessivos, por causa da nossa maldade. Ah, mas pastor, eu não sou tão mal assim. Eu sei, talvez tu não seja, mas tu vai ser se tu não buscar mudança para a tua nação. Amém? Então, as maldições, elas são assim, elas é o que a gente merece quando a gente faz a escolha. Então a palavra de Deus diz, ser fiel, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, e Yahvé, que é Deus, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então é promessa. Se tu obedecer a palavra de Deus,
e você for um pizzaiolo ou um cara que trabalha com ar-condicionado, tu vai ser o melhor do Brasil. Se você mexer com finanças, ou ter um salão, ou ser vendedor, ou ser proprietário de algum negócio, ou programador, tu vai ser o melhor do Brasil, ou pastor. Por quê? Porque eu te exaltarei sobre todas as nações. Ponto. Mas qual que é o segredo? É Deus. Tem uma moça que faz unha, que a Suelen conheceu há muito tempo atrás, e um dia ela cruzou com um pastor chamado Dan Duque. Ele é um pastor norte-americano. Dan Duque foi, né? E o Dan Duque chegou para ela, apontou para ela num culto e falou assim, ó, Deus vai te levantar para ser uma referência na nação, no teu trabalho. E não deu outra. Ela se tornou, acho que a nail designer mais conhecida do Brasil, não foi? Né? Uma palavra de Deus. Deus decidiu levantar ela. Hoje ela está um pouco complicada lá, meio que se perdeu na fama, mas Deus levantou ela. Deus prometeu a palavra de Deus. Ele disse, eu vou te levantar, eu vou te exaltar, e exaltou. Então tudo é Deus, irmão. Se Ele quer abrir caminho, não tem quem feche. Vai cair na tua mão. Amém? Tu vai brilhar, as pessoas vão querer você. Mas o que impede de você viver isso? Maldição. Amém? Então, quando eu falei que nós seremos curse busters, que são caçadores de maldição, é na nossa vida e na do irmão. Por quê? Nós temos que libertar a nós e os outros. Jesus, primeiro ele cuidou da vida dele. Ele falou, eu vou até o fim sem errar. Ele foi. Quando ele morreu, que a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não cometeu um pecado, ele falou, beleza, agora vocês me açoitaram, o inferno deitou e rolou sobre mim. E aí Satanás, bobo, mandou Jesus para o inferno. Só que quando Jesus entrou no inferno, nenhum demônio tinha autoridade sobre Jesus. Sabe por quê? Porque ele não pecou. Não tinha maldição sobre ele. Aí sabe o que Jesus fez? Arrebentou com as portas do inferno e libertou todo mundo. Todos aqueles que creram nele. No passado, as pessoas creriam no Messias que viria. E no futuro, que é hoje, nós cremos no Messias que veio. Então, todos nós estamos avisados que o Cordeiro viria, ou que veio. E ele libertou aqueles que crescem que ele era poderoso para libertar. Então, existe a maldição que nós merecemos. Só que existe um Cristo que revogou toda a maldição que está sobre a nossa vida. Amém? Então, essas aulas não são para exaltar o diabo como os filmes de terror. Bem pelo contrário. É para a gente conhecer ele e derrotar ele. Sabendo que nós temos poder de triunfar sobre o diabo. Só que o diabo não é um monstro que faz e vai pegar todo mundo. O diabo são forças que te impedem de desenvolver. Porque o teu desenvolvimento está ligado com o caminho que te leva a Deus. Tu não chega a Deus andando. Resolvi ir para Jerusalém Celestial. Bora construir uma ponte até o céu. Não. É a mudança do teu coração. Amém? Então, essa é a cosmovisão cristã. Agora, eu quero falar um pouco para vocês, eu vou falar sobre 7 versículos baseados no texto que eu pedi para vocês estudarem, para vocês identificarem se há algo na vida de vocês ou dos familiares. Lembrando que uma maldição, ela pode cair sobre pai, avô e bisavô. São 4 gerações, amém? Então, cabe você a quebrar, a caçar e a destruir as que estão sobre as 3 gerações acima de vocês. E vocês poderão mudar o rumo da sua casa e da tua família, dos teus pais, dos teus avós, se vocês se colocarem nesse lugar. Jesus mudou o rumo do mundo inteiro. Nós podemos mudar o rumo da nossa família, se nós quebrarmos essas maldições. Amém? Então vamos lá. Se nós não obedecermos às palavras do Senhor, nós iremos receber então maldições. Eu acabei de dar esse conceito. Vamos lá para Deuteronômio 28:28. Diz assim: o Senhor te ferirá com loucura, vão anotando, loucura, cegueira e com espanto de coração. 28:28. Agora o 28:34. Enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos. 28:65. Nem ainda
Entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, mas o Senhor ali te dará um coração tremente e desfalecimento de olhos e desmaio de alma. Então, uma maldição, irmãos, que está sobre você, pode estar, não está, pode estar sobre você, é loucura, cansaço, peso, falta de força para caminhar. As palavras para entender isso talvez seja confusão, sabe, uma vida confusa, que parece que nunca as coisas estão certo. Tu sempre está, sabe, com problemas mentais e emocionais. Tu sempre está, ora lá embaixo, depressivo, entristecido, duvidoso. Daqui a pouco você está com medo. Daqui a pouco você está cego. Sabe as pessoas cegas, irmãos? As pessoas cegas são aquelas pessoas, tu já viu assim, ó, que elas têm um conceito pronto para tudo, mas tudo que elas falam é besteira, mas elas acreditam que elas carregam a verdade, mas são cegas, elas não veem o próprio erro. Então o que acontece? Tu enlouquecerás, sabe, alguma coisa dentro dessa pessoa, muitas vezes quando ela está confusa, triste, ela já não tem mais sentido na vida, tudo parece que não faz sentido, não vale a pena viver. E ainda que vale a pena viver, é tudo muito difícil, as coisas não, sabe, não se encaixam. Sempre a pessoa está perturbada com algo. Tem pessoas, talvez, na tua vida é um pouquinho, mas tem pessoas que são extremos, irmãos. Tem pessoas que sempre estão viajando na maionese, estão se preocupando com besteira, vivendo uma besteira. Essas pessoas, elas têm maldição sobre elas. Sempre tende a perder o controle de tudo, as emoções dessa pessoa sempre abaladas. Então, quando você conversar com essa pessoa, eu já fui assim. Quando você parece que ela, um dia está bem, outro dia está mal, sabe? Então, um dia uma pessoa vinha falar comigo, o Daniel é prova, o Daniel foi meu amigo na infância. Um dia ele vinha andar comigo, o Diogo estava alegre, pulando, fazendo tudo. Outro dia eu estava meio bravo, revoltado com todo mundo, bem bipolar assim. Chateado com tudo, qualquer coisa que fizesse me magoava. Por quê? Por causa de uma tristeza que eu nem sabia de onde vinha. Maldição, a pessoa é inconstante. Agora, essa maldição também, outra palavra que é chave dela, é o cansaço, tu não descansarás. Então tu trabalha, tu zela, tu faz, tu acorda fazendo e dorme fazendo, às vezes nem dorme, mas tu nunca descansa em tudo que tu tem, tu não tem descanso. Sabe o que é isso? Maldição. Tu não descansa a tua alma, tu nunca tem sabe? Tu sempre está na correria. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já usei esse termo, eu sei que todo mundo aqui dentro já usou. O termo assim, ó, eu estou na correria. Não, irmãos, a gente tem que parar com isso. Nós temos que falar assim, ó, eu estou em Cristo. Para com a correria. Deixa Deus te colocar num lugar mais calmo, aonde a tua mente começa a pensar mais. Uma vez Daniel falou assim para mim, ó, nunca esqueço daquilo. Ele falou assim, cara, tu tem que aprender a correr. Se eu não me engano foi isso, num jogo de futebol, alguma coisa que a gente estava falando. Porque às vezes a gente cansa muito num jogo de futebol, porque a gente corre muito. Mas os jogadores profissionais, eles não cansam tanto, não só por causa do treino deles, mas porque eles sabem a hora que tem que correr. E sabem a hora que eles podem trotar ou andar. Então eles têm inteligência no que faz. E muitas vezes nós não temos inteligência no que nós fazemos. Ficamos perdidos numa onda de sentimento. E isso é maldição. Porque o nosso coração está num lugar que não deveria. Amém? A raiz disso, irmãos, são um dia, geralmente pelas pessoas que eu vi, pelos relatos em que eu vi, são pessoas que ou se envolveram com magia negra, reiki, tarô, simpatia, ou que vem da família que se envolveu com isso, ou que colocou seu coração em outros deuses, Aparecida, santo não sei das quantas, ou algum deus do espiritismo ou do candomblé, ou o próprio dinheiro, que a Bíblia chama de mamon, uma certa idolatria que veio do teu coração. A raiz de toda essa inconstância, de toda essa maldição, ela está ligada com isso. Amém? Eu vou falar no próximo culto sobre essas coisas. Mas então, se tu percebe isso na tua vida, tem alguma coisa que você tem que revogar, que está te dominando, que você tem que quebrar. Não é o simples movimento da tua empresa, da tua vida. Não.
há algo que está te corroendo. Amém? Outra coisa, Deuteronômio 28, 21, vamos lá. Benção demais falar sobre isso. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra. Deuteronômio 22, 28 e 22. Eu vou falar só o verso, tá? É sempre o 28. O Senhor te ferirá com tuberculose, com febre, com inflamação, com ardor intenso, com espada em golpes, com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. 28, 27. O Senhor te ferirá com úlceras, com tumores, com sarna, com coceira, das quais tu não vai poder curar. 35. O Senhor te ferirá nos joelhos, nas pernas, com úlceras dolorosas que não pode ser curada. Dores na sola do teu pé até o topo da cabeça. Isso fala de reumatismo. Então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes pragas de longa duração, enfermidades dolorosas e prolongadas. Também o Senhor te trará toda enfermidade e toda praga que não estiver escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É interessante, né? Tudo no Antigo Testamento utiliza sempre Deus como causa única. Amém? No Antigo Testamento não vai ver assim, ó, Satanás fez tal coisa. É só Deus. O conceito de inferno e Satanás, quem trouxe foi Jesus. É a revelação clara. Mas no Antigo Testamento vai falar assim, ó, Deus matou, Deus deu vida. Mas tem todo um processo por trás disso. Quando fala que Deus amaldiçoa, não é que ele está com raiva de ti. É porque ele libera você para as mãos de Satanás. O livro de Jó explica isso. Amém? Mas você percebeu uma coisa do que está sendo falado aqui? Dores ou doenças crônicas, repetidas. A chave, irmãos, nem sempre uma doença, tuberculose, tumor, essas coisas vão ser maldição, nem sempre. Mas para você compreender quando é maldição, é aquelas palavras que diz o texto, hereditário, vem de geração em geração, de geração em geração. Ou prolongadas, ou que não há cura, ou que te inferniza a vida toda. Ou que daqui a pouco vem, sai, daqui a pouco volta, daqui a pouco sai. É possível que sobre a tua vida existe, ou aquelas pessoas já percebeu que o bisavô teve câncer, o avô teve câncer, o pai teve câncer e o filho tem câncer? É maldição. Tem alguma coisa ativa que está destruindo toda a família, desde a 4ª geração. Amém? O texto está nos dizendo isso. Agora, a gente precisa identificar isso com o Espírito Santo e ele nos trazer à mente. Pode ter uma maldição em andamento sobre a tua vida, pode ter algo ativo sobre a tua vida. Se você está recebendo maldições hereditárias, doenças hereditárias. Você viu que falou sobre reumatismo, sobre dores no cotovelo, dores no joelho. São doenças que vêm por desobediência. Eu conheço, irmão, testemunho de pessoas que quando se arrependeram, eu vi uma vez uma mulher curvada num lugar em que eu estava, que foi uma semana desse assunto aqui. A gente era ministrado de manhã até de noite só sobre isso aqui. E eu lembro que na quarta-feira, que foi o 3º dia, que nós começamos aquele seminário prolongado, aquele intensivo de uma semana. Uma mulher corcunda estava assim, daí foi chamado o pessoal para frente para se arrepender. Irmãos, quando acabou a oração, ela estava reta. E era uma senhora que tu olhava para ela e falava, não, isso daí nunca mais endireita. E ela estava reta. Ela foi curada imediatamente. E alguém orou por cura? Não. Ela só se arrependeu dos pecados dela. E ela foi curada. Por quê? Porque não era uma doença que estava segurando ela, era uma maldição. Entendeu? Essa é a diferença. As bruxas, a imagem da bruxa é corcunda. A biografia de Maomé, irmãos, diz que quando ele ficou na caverna, antes de ele ser tido como profeta dos islâmicos, quando ele saiu, nenhum cavalo suportava ele, de tão pesado que ele ficou. Isso é demônio. Isso é maldição. Foi tudo dentro dele. Então nós precisamos entender isso, que isso pode ser maldição, amém? Vamos lá. Esterilidade, doenças relacionadas com problemas femininos, irmãos. Aborto,
Já viu que tem mulheres que têm uma tendência terrível a ter ou menstruação prolongada, muito sangramento, ou a mulher fica muito exausta na menstruação, ou tem sempre um tumor, um cisto no útero, ou tem dificuldade para engravidar, ou aborta muito. Isso é um sinal de maldição. Nem todos são maldição, mas algo que permanece, ou que acontece, ou a própria esterilidade. A mulher não conseguir ter filho. Isso é muito comum. Eu já vi uma mulher sendo curada, inclusive deve ser prima do Júnior, lá de Foz do Iguaçu, deve ser da família do Júnior, eu acho, porque tem contato com o pessoal lá. Você tem um parente em Foz, não tem? Aí, ó, ela não foi curada de esterilidade? Foi ela? Provavelmente foi. Deve ser, entendeu? E o cara chegou aqui visitar a igreja, o Júnior, esse é meu primo. Como é que pode, cara? Parece o Nicolas. Um dia o Nicolas foi mostrar a cidade onde ele nasceu, Cambuí, para o Daniel no Google. Quando ele botou Cambuí, apareceu as fotos das imagens do Google lá. Aí o Nicolas, eu conheço esse cara aqui, ó. A cidade é tão pequena que o pessoal conhece o povo do Google, cara. Então, irmãos, eu vi uma mulher sendo curada por causa de uma maldição que estava sobre ela. Foi quebrada, revogada a maldição. Ela se arrependeu de alguns pecados e ela foi curada. E ela teve filho. E ela é testemunho vivo. Quem quiser, eu mando o telefone dela para vocês conversarem com ela. Então, geralmente é algo, irmãos, relacionado ao órgão reprodutor. Deuteronômio 28:18. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Isso fala de esterilidade. As coisas não vão mais dar fruto, não vão mais funcionar. Amém? Tu não vai mais ter poder de reprodução. Então tem outra maldição também, o 28:41. Olha que terrível isso aqui, irmãos. Tu gerarás filhos e filhas, mas não serão para ti, pois eles irão cativos. Verso 30, tomarás uma esposa e outro homem se deitará com ela. Edificarás uma casa e não habitarás. Plantarás uma vinha e não colherás as suas uvas. Olha que terrível. Tu pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas tudo que tu vai construir, conquistar, os outros vão usar. Tu não vai conseguir desfrutar do que tu tem. Até a tua esposa, para os homens, aqui a palavra está dizendo, o coração dela não vai ser teu, vai ser de outro homem. Isso fala de adultério, mas não só de adultério. Isso fala de uma mulher estar com um homem, mas não ser satisfeita, de ela estar pensando em outra coisa. Olha que maldição diabólica, os teus filhos não serão teus. Tu vais gerar eles, mas eles serão cativos. Vê se não é o quadro, gente, que a gente vive no Brasil. A criança chega com seus 12, 13 anos, vira a cabeça. Por quê? Porque eles não serão teus, eles irão cativos. De toda sorte de maldição. Por causa de quem? Por causa de ti. Porque tu és maldito. Tu escolheu Satanás. Isso é muito forte, cara. Então, são forças que dividem os pais dos filhos. Forças que fazem o coração da esposa não ser do marido. Destrói a família. Sabe? Parece que tudo que é material a pessoa conquista. Nem todos aqui, talvez tem muitos aqui que não conquistaram nenhum material ainda, mas vão conquistar. Mas tem aquelas pessoas, vocês já viram, que são ricos, irmãos. Materialmente falando, tem tudo. Mas a família é destruída, não tem nada na família. O que mais importa, que seria desfrutar de todas as posses, nunca dá. Porque quando junta a família, os irmãos brigam. Aí o cara é rico, o cara tem um baita carro, o cara tem uma lancha, ele podia ir com a família lá para o meio do mar e fazer uma festa e comer, mas não dá, porque está todo mundo com raiva de todo mundo. O pai está brigado com o filho, a mãe está brigado com outra filha, os irmãos estão... Maldição, a família nunca vai ser cordial, ter um só coração. Então nunca desfruta. Casamento destruído, alienação de família, maldição. Agora tem uma outra, eu já estou quase acabando, são somente 7. Contínua, guarda isso, contínua insuficiência financeira. O cara é inteligente, o cara é bom. O cara é bom no serviço, ele acorda cedo, ele é inteligente, ele é trabalhador. Sabe, ele faz as coisas acontecer, mas nunca tem dinheiro. Parece que nunca saiu do carrinho lá, nunca foi para uma casa melhor, nunca comprou casa própria, sempre está travado.
maldição. Olha o que diz. O verso 17. Malditos serão o teu cesto e o teu armazém. Teu cesto e teu armazém. 29. Tatearás ao meio-dia como o cego tateia na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos. Somente serás oprimido e roubado eternamente, nenhum homem te salvará. Agora o 47 e 48. Porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas, portanto servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com escassez de todas as coisas. Ele porá um jugo de ferro no teu pescoço até que tenha te destruído. Irmão, sabe o que ele está falando aqui? Da China. Os caras trabalham 16, 17 horas, para quê? Para ganhar $5, $2, $3. Ele colocará um peso no teu pescoço até te destruir. Tu andará arcado, trabalhando. Por quê? Porque tu não serviste o Deus da tua salvação, aquele que podia te guardar. E então, já que tu não quer a Deus, tu foi entregue para os teus inimigos. Tu não prospera. Tu trabalha para encher o bolso dos outros, ainda que tu seja o melhor. Isso é a tipificação do país comunista, que o governo é poderoso e as pessoas miseráveis. Então, irmãos, isso é maldição, amém? Por isso que contra o que a gente vive no Brasil é através de oração, de culto, de adoração. Agora, você vê o que ele falou, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria. Sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa ingrata, nunca reconhece o que tem, nunca reconhece o favor de Deus, nunca reconhece as boas coisas que tem, só olha para o que não tem, para o que faltou, para o que estragou. A pessoa se torna maldita. Agora, eu quero trazer, irmãos, dentro desse assunto, eu estou quase terminando, a questão de pobreza. Pobreza. Guarda essa palavra, pobreza. A Bíblia, irmãos, diz que nós temos que ter grande compaixão com a pobreza. Amém? Só que a Bíblia nunca disse, e eu já revirei, que a pobreza é uma bênção. A pobreza sempre está relacionada à maldição. Nunca, nunca. Aí tem pessoas que tentam já, mas Jesus foi pobre. Deixa eu ler um verso contigo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Eu quero construir um breve entendimento no teu coração. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E deixa Deus ir falando contigo e construindo essas verdades. Quando eu descobri essas maldições tudo, irmão, eu dei uma pira na minha cabeça, que eu falei, não tem mais jeito para mim, como é que eu vou vencer tudo isso? Olha o que diz, versículo 8, 2 Coríntios 9, 8. Deus é poderoso, poderoso, para tornar abundante, abundância, em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ou seja, tudo que tu precisa, toda suficiência, superabundez, está falando de abundância de novo, em toda boa obra. Então, esse aqui é o decreto bíblico. Então, a abundância, irmãos, de Deus é isso, é tu ter todo o necessário para fazer toda boa obra. Presta atenção, não é todo o necessário para gastar nos teus desejos carnais. Não é isso. É todo o necessário para fazer toda boa obra. Ou seja, olha o que diz João 6,38, eu anotei aqui. Olha o que diz João 6,38. Vamos causar um equilíbrio nessa visão de finanças. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então esse é o equilíbrio. Jesus, irmãos, ele era rico, ele era rico, mas ele renunciou à riqueza. Então existe uma grande diferença de você ser um pobre miserável. Tem gente que fala assim, esse cara não deu nada, virou pastor. Como assim, cara? Eu já ouvi isso. Não, o cara não deu nada e virou pastor. Antigamente era comum. Não, tem que ser bem sucedido. A Bíblia diz, o pastor tem que governar bem o seu lar, ser bem sucedido, marido de uma só mulher, homem inteligente, os seus filhos têm que ser admoestados em amor, serem prósperos. Então, o equilíbrio é esse. Eu renunciei, sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa.
Em Hebreus capítulo 11, 26 fala uma coisa linda. Fala sobre Moisés ter renunciado ao Egito para viver no deserto. Moisés era riquíssimo, só que a riqueza do Egito para ele era um trambolho, porque ele estava preocupado com uma riqueza maior. Então, eu, por exemplo, por que eu não posso ter muitos patrimônios? Que eu não tenho tempo para cuidar. Eu tenho coisa mais importante, pessoas. Amém? Vocês tudo vão entrar no céu junto comigo. O que eu conquistar aqui na terra vai ficar na terra. Então existe uma ordem de riqueza maior. A material é só a primeira. Ela é para servir, a Bíblia diz assim, ó, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, a Bíblia está falando assim, ó, tudo que tu tem aqui usa para ganhar a pessoa. Porque o resto vai passar. As pessoas não. Então o equilíbrio é esse. Sabe, fazer toda boa obra, é compartilhar com o próximo que eu tenho. Compartilhar o quê? Minha casa, meu carro, minha vida, meu tempo, minha inteligência, meu dinheiro. Compartilha. Jesus multiplicou o pão quando ele começou a compartilhar. Antes de compartilhar, o pão era só 5. Então, o fator de multiplicação da nossa vida está na generosidade. Amém? Porque Deus vai fazer tudo, nós termos tudo. E agora, só que há uma grande diferença, renunciar ao que é material para viver um outro propósito, amém? Se eu ir para a África hoje, não adianta eu levar meu carro lá. Eu nem vou ter onde andar. É no meio do mato. Eu preciso de um cavalo. Você entende? Então, renunciar, como Paulo renunciou, como Jesus renunciou, não significa que eles não tinham, que eles não eram inteligentíssimos. Paulo era um erudito. Paulo, ele poderia... Jesus tinha os melhores, os caras mais ricos da Galileia. Era amigo dele. Então, irmãos, não confunda renunciar à riqueza para poder alcançar algo maior. É diferente do que ser mal sucedido, amém? Na igreja não existe pobre. Pobres são aqueles que a gente vai alcançar para trazer para a igreja para ficarem ricos. Na igreja não existe pobre. Nunca na palavra de Deus existiu pobre na igreja. Amém? Eu amo os pobres. Só que eu não amo a conduta miserável que um pobre tem. Amém? E nós temos que buscar a libertação disso. Porque a pobreza é uma marca de maldição. Aqueles que caminham com Deus, não. Agora vamos lá. Penúltimo, ser propenso a acidente. Irmão, vocês já viram que tem gente que parece que quebra o mesmo braço 10 vezes? Parece que o cara não pode ver um negócio que ele está derrubando para se acidentar, se cortar. Extremamente, sabe? Ou aquela pessoa que é bom de dirigir, mas que vive se envolvendo em acidente. Mas o cara é um bom piloto, o cara é um bom motorista, mas ele vive se envolvendo em acidente. Sem razão, maldição. Você fica repetidamente se envolvendo em problemas, mesmo você sendo bom em algo, pode ser uma maldição. Amém? E a frase que as pessoas carregam é: por que isso acontece comigo? Se eu estou tão atento. Tirando o Daniel, quando ele bateu, eu estava vendo o celular, né? Maldição. Mas a segunda ele não fez nada, o cara tacou a maroca em cima dele. Maldição. Não é possível. 2 vezes é demais, cara. Mas deixa Deus tratar. Agora tu se arrependeu, né, Dani? Vamos lá. Agora o último. Esse eu quero frisar aqui para terminar. Deixa eu ler um provérbio acerca da riqueza. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada. Mas há aqueles que se fazem de pobre, embora tenham grandes riquezas. É o que eu falei, aqueles que renunciam para alcançar algo maior. Amém? Última maldição que eu quero destacar. Sentimentos ou história na família de suicídio, mortes prematuras ou morte sem explicação. Se você tem casos de suicídio na tua família, vários casos, e você tem esse sentimento, sabe? Ou se você começa, sabe, aquele sentimento que parece que as pessoas que estão ao teu redor, teu pai, tua mãe, ou teus tios, a qualquer momento eles começam a ficar, parece que meio retardados, assim, meio louco, parece que eles estão tão introvertidos, eles estão tão para dentro que parece que eles vão se matar a qualquer momento, ou matar alguém. Sabe essa maldição? É bem assim, não é, Dani?
Descrevi bem, né? Então, ou aquelas pessoas, irmãos, com 12 anos, se veste de preto e ainda passa maquiagem branca, parece um defunto. Gótico, ainda chama de gótico. Ainda tem um estilo para isso, cara. E eu acho bonito até certa medida. Eu particularmente acho até certa medida. Só que você já percebeu que é uma característica comum, a pessoa quer se parecer com a morte? Porque a morte é pálida. A morte é sem vida. A morte é negra. A morte é misteriosa, preto. Por quê, irmãos? Por que existe isso dentro da pessoa? Por que geralmente são em jovens? Por que o desejo de suicídio são em jovens? Por que existe isso? E carrega isso, e parece que é uma coisa irrevogável. Tem uma onda, irmão, de suicídio. No dia 30 de outubro agora, nós vamos ter uma palestra, e os jovens que quiserem ir comigo estão todos convidados, sobre juventude, com a secretária nacional de Juventude e Cultura, que anda com a primeira-ministra, Damares, junto com o Bolsonaro. Ela vai estar vindo aqui falar sobre dados da quantidade absurda de jovens que estão tentando se matar, que chegam no hospital cortados. Mas por que existe essa onda? É uma maldição instalada no Brasil, irmãos. O número, nos Estados Unidos, porque teve um momento que os Estados Unidos perdeu o candelabro, ele perdeu a candeia de Deus. Os Estados Unidos era a nação escolhida, aonde eles enviavam missionário para o mundo inteiro. Inclusive o Brasil é fruto de muitas ministrações vindas de lá. Só que chegou um dia que eles fizeram uma coisa, que eles tiraram de todos os colégios a referência cristã. E tornaram os colégios, tiraram o poder de fazer oração, de engrandecer o Senhor. Bem nessa época, nessas datas, ali depois dos anos 80 e 90, quando começou esse processo nos Estados Unidos, o número de suicídio cresceu, e de tentativa de suicídio e de homicídio dentro dos colégios, absurdamente. Porque perdeu-se o senso de Deus, o poder de Deus. E os Estados Unidos caiu. Hoje, 90% das igrejas americanas, e você pode ir lá visitar à vontade, são igrejas de motivação, coaches, que se chamam pastores e pregam. Poucas são de cura mesmo. Por que isso aconteceu? Perderam a adoração ao Senhor e entraram em maldição. Então, irmãos, esse sentimento, essa tendência ao ser negro, ao ser escuro, ao gótico, sabe? Isso aí é algo que está ligado com uma maldição, é o próprio espírito do inferno. Irmãos, Satanás não tem vida, ele vai drenar. Eu nunca vi toda a série, mas eu vi um filme do Harry Potter, é interessante que existiam uns espíritos que eles drenavam a pessoa. É o demônio todinho. O cara acha que é gostoso andar com ele, e é bom num primeiro momento, mas depois ele drena a tua vida, ele faz tu ser um nada. Ainda que tu tenha tudo, tu se torna um nada. Amém? Tudo isso são maldições. Agora, Provérbios 26, 2. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Provérbio 26, 2. Então, irmãos, toda maldição tem uma causa. Amém? Tudo isso que eu narrei para vocês são as maldições mais frequentes e mais normais que provavelmente todos nós já provamos, ou provamos um dia, ou ainda provamos, que tem que ser quebrada. E isso tem que ser revogado de nós. Tem que ser destruído. Por onde? Pelo sangue de Jesus. Amém? Então, não há maldição sem motivo. Tudo tem um motivo na nossa vida. Mas tudo pode ser corrigido. Então, na próxima aula, na quarta-feira que vem, eu vou falar do porquê. O que a gente faz que atrai a maldição? Algumas coisas eu vou falar. Né? Porque você pode estar perguntando, poxa pastor, mas quanta coisa ruim. E o que eu faço para merecer tudo isso? Eu vou falar na próxima aula. Vai ser a quarta aula. E na quinta aula, então, eu vou começar a ensinar como lidar contra a maldição. Como você vence, como tu observa, como tu quebra ela. Cara, você vai ver que doideira. Às vezes a Suelen senta comigo, ou o Daniel senta comigo, qualquer pessoa que viveu comigo há mais tempo, e fala, como tu mudou, é absurdo. Mas não é simplesmente uma mudança de comportamento porque eu decidi mudar a minha conduta. Foi maldições que foram sendo quebradas, rejeições.
Teve um dia, irmãos, que eu estava num lugar e começaram a orar sobre maldições. E naquele momento eu fechei o olho e é como se algo pegasse o meu pescoço e começasse a me sufocar. E naquele momento eu só via tudo escuro. Eu estava dentro de uma bolha de água e estava tudo escuro. E eu comecei a sufocar, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei, pronto, agora eu morro, eu não aguento essa oração. Eu falando comigo, na minha mente. E daqui a pouco veio uma pastora muito doida, correndo mesmo. E me deu meio que uma voadora, ela se jogou em cima de mim e a gente foi de rolo no chão. E ela falou assim, eu te tiro do ventre da tua mãe agora. E no momento em que ela falou isso, eu senti deslizando assim, e no momento em que isso aí, o engasgo parou e eu comecei a chorar desesperadamente. E no momento que eu comecei a chorar, eu comecei a ouvir uma voz assim, tu és meu filho amado. E foi o primeiro dia que eu senti a paternidade de Deus sobre a minha vida. Porque havia uma rejeição no ventre da minha mãe que eu não sabia. E depois eu descobri bastante coisa. Mas eu fui rejeitado, eu não sabia. E eu, irmãos, tinha a impressão que eu era rejeitado por todo mundo. Qualquer pessoa que me olhava meio estranho, eu pensei, o cara não gosta de mim. Eu não conseguia me envolver, eu não conseguia me relacionar. Eu era machucado. Qualquer pessoa tinha a impressão que estava bolando um plano para ferrar comigo. Amém? Qualquer pessoa eu tinha essa impressão. Qualquer professor para mim era perigo. Polícia, então, eu começava a passar mal quando eu via. Qualquer pessoa que fosse autoridade. O Daniel sabe, quando eu entrava na casa das pessoas, eu tinha cuidado, eu tirava o tênis na porta, eu já andava de meia e eu ficava todo acanhado se eu estivesse fazendo mal para a pessoa. É por isso que tem gente que às vezes chega comigo e é educado ao extremo, e temos que ser educado, amém? Respeitoso, não podemos ser folgado. Mas é demais, tu percebe que a pessoa é cativa. Tu percebe que a pessoa não é que ela está te respeitando, ela tem medo de você. Isso é maldição. Rejeição com criança, eu tinha rejeição com criança. Às vezes eu ia falar com uma criança, brincar, a criança não dava bola para mim, eu ficava traumatizado, cara. Eu falava assim, não presto, não tenho valor nenhum. E a Suelen ria da minha cara, ela falava assim, não amor, você viaja demais. Tem 6 meses, a criança nem abria o olho, mas só porque ela não fazia para mim, ela virava a cara, você pensava, pronto, velho, eu não presto, eu sou um nada mesmo. Rejeição, cara. Eu estou falando sério, era um drama na minha vida, vocês não estão entendendo. Chega a ser ridículo, né? Mas era um drama. Entendeu? Então, mas como que eu fiz para vencer isso? À medida que eu fui me aproximando de Deus, eu fui sendo curado. Amém? Então as maldições, a gente é liberto. Jesus vai tirando os cativos do cativeiro e vai dando liberdade. Então às vezes você é muito autopiedoso, muito preocupado, muito, eu queria ser, mas eu não sou, a minha vida é assim, a minha vida é assado. E se eu tivesse a oportunidade que o Luiz tem, entendeu? Sabe, autopiedoso. Né? Ou aquelas pessoas que falam assim, na minha época não tinha esses videogames, eu brincava com coisas muito melhor. E tem um nome disso que agora eu esqueci. Não, não é nostalgia. Nostalgia é o que a pessoa vive, mas não é autocomplacência, alguma coisa assim. Velho. Oh, meu Deus. Autocomiseração. Só que na verdade é mentira. Sabe por que é mentira? Porque se a pessoa tivesse um videogame na época dela, ia jogar também. Não, na minha época eu brincava de folha de bananeira. Claro, eu vivia no meio do mato, só tinha boi, guerra de bosta. Mas é verdade. Aí brincava de folha de bananeira. Né? Então o pessoal, não, bom mesmo na minha época, que eu ficava comendo tangerina lá no pasto. Cara, mas é que a pessoa não vive o nosso tempo, entendeu? Então a pessoa fica preso, não. Esses jovens de hoje em dia, bom mesmo era o Pelé. O Messi não é nada, sabe? Preso, achando que a melhor época, mas não tá preso, a pessoa tá presa. Para mim, o melhor é o Ronaldinho, sempre vai ser, eu tô preso lá, não saio mais de lá, entendeu? Tem jeito, eu não consigo gostar de outro jogador, gente. Por mais que a moral dele tá baixa, né? Mas tá bom. Então, assim, maldição, a nossa mente fica escrava de um sistema de funcionamento e a gente não sai de jeito nenhum. Quem que vai tirar nós? É Deus.
Às vezes o pastor é usado por Deus, consegue identificar e te puxa. Amém? Mas a gente tem que estar trabalhando nessas maldições. Então tem coisa que tu sente, irmão. E é por isso que nós temos que ter piedade do assassino, do estuprador. Por isso que Jesus teve. Porque todos são possessos, de alguma forma. Todos são vincados. Tem culpa? Tem culpa. Merece morrer? Merece morrer. Mas todos tiveram uma motivação para ser quem foram. Entende isso? Por isso que a gente tem que continuar pregando para o traficante, para o assassino, para o estuprador. Tem que continuar falando do amor de Jesus até que ele se arrependa disso e largue isso. Porque tudo que a gente carrega tem a ver com algo que foi colocado em nós. É uma bênção ou é uma maldição? Então tem pessoas que nunca mudam de vida porque acham que nunca podem mudar. Mediocridade, passividade. A pessoa vive uma vida infeliz e acha que tem que viver assim. Se a pessoa mudasse o rumo dela, qualquer pessoa aqui dentro, irmãos, quer se formar em alguma coisa, pô, eu não tenho um futuro, eu vivo na miséria. Tira 4 anos da tua vida e se forma numa faculdade. Ganha um bacharel e vai para o mercado de trabalho. Eu quero ver se tu não vai entrar em algum lugar, em alguma área que tu seja bom. Vai dar certo, mas tu tem que sair da zona do conforto. Maldição? Não, eu vou ficar aqui, não tem lugar para mim. Nunca sai da zona de conforto. Maldição, está preso, não vai. Amém? Então nas próximas aulas eu vou estar falando por que acontecem essas maldições, por que a gente entra nelas. Eu vou estar, não tudo, mas eu vou estar falando os principais fatores. Amém? Os principais fatores. Então venham com o coração disposto a ouvir, chame os irmãos, amigos. Eu vou estar falando de coisinha bem tranquila, assim, tipo idolatria, imoralidade, essas coisas assim que todo mundo odeia de ver e de ouvir. Sabe, eu vou falar do terço, eu vou falar das imagens, eu vou falar dessa coisa arada toda, né, dos filmes, tudo aquilo que todo mundo odeia de falar. Mas eu vou ter que falar. Mas vai ser bênção, você vai ter consciência. Vou falar do antissemitismo, por exemplo, que é uma maldição. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. Abraão é quem? Os judeus. Se tu amaldiçoa judeu, acabou, irmão. Enquanto não se arrepender, tu vai ser caçado. Tu vai ser caçado pelo inferno. Porque tu amaldiçoa o judeu. Antissemitismo. Então, isso é uma das coisas, mas eu vou falar várias coisas para você compreender e ter oportunidade de se arrepender. Amém? Hoje eu só trouxe um pouco à luz de maldições que a gente possa estar e que observe as pessoas que estão ao teu redor. Você vai ver isso nelas. Tu vai pegar de longe assim, esse cara aí está com uma maldição sobre ele.